Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e hoje infelizmente não tá sendo um bom dia pra passar notícias aqui pra vocês. Nós tivemos hoje aqui no estado de São Paulo, o governador João Dória cancelando a distribuição de material de 8º ano por supostamente conter apologia à ideologia de gênero, e o Bolsonaro prometendo mandar para o Congresso um projeto para cancelar o ensino de ideologia de gênero para ensino fundamental. Quer saber, galera, por que isso não é uma boa notícia? Aliás, quer saber mais coisas sobre geopolítica, atualidade, geografia, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado. Então, ó, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Bom, galera, a gente sabe que o Brasil, ele com certeza está no momento mais conservador da força, digamos assim. E não tem nenhum problema nisso, né? Se a sociedade hoje nossa, ela é mais conservadora, é natural que o nosso Congresso, que o nosso governo também seja mais conservador. Afinal, nosso governo ele é um reflexo da sociedade e não tem nenhum tipo de problema. Existem pessoas que são progressistas que têm que ser respeitadas, mas enfim, galera, acho que ser mais conservador não tem nenhum tipo de problema nisso. O problema é quando esse conservadorismo ele começa a ser anticientificista. Isso sim é um grande problema, porque a ciência ela foge de qualquer tipo de esquerda, direita, progressista, conservador. Ciência é produção de conhecimento e tem que ser respeitado. A escola é um local no qual a gente tem que propagar os conhecimentos científicos. Por exemplo, eu particularmente sou professor, né? Vocês sabem disso. Eu não discordo de religião, acho que existem religiões legais, religiosidade e tal, mas escola não é lugar para se aplicar religião ou conceitos religiosos. A mesma coisa na escola, são locais diferentes. Na escola você tem que discutir ciências e os problemas da sociedade. A função de uma escola nada mais é do que transmitir conhecimento, beleza, e socializar o cidadão. A nossa escola de verdade, ela ainda é muito pautada naquela metodologia do século XIX. Então o professor ele detém todo o conhecimento, o aluno é um copo vazio, a gente tem que despejar conhecimentos que às vezes nem fazem sentido para ele. Sei lá, em matemática tem que ensinar matriz, em geografia tem que ensinar, sei lá, os recursos minerais metálicos, o cara tem que decorar onde está a Serra dos Carajás, onde está o quadrilátero ferrífero e por aí vai. Coisas que não fazem muito sentido para o aluno e é natural que ele vá perdendo interesse pela matéria, já que cada vez mais a escola está se descolando da realidade. A gente tem um método de aula, por exemplo, completamente expositivo, que demora aí, sei lá, 40, 50 minutos, sendo que o aluno está acostumado, por exemplo, a ver um vídeo que se passa de 10 minutos de informação ele já fica cansado, percebe? O mundo hoje ele é muito mais instantâneo. E é claro que a educação precisa se adequar a isso, precisa se adequar à realidade do aluno. E quando a gente pega, por exemplo, um tema tão importante como a questão da sexualidade quanto a questão do gênero, isso sim tem que ser discutido na escola. E isso não tem que ser transmitido na forma de opinião, isso tem que ser transmitido na forma de ciência. Poxa, vamos ver o que os cientistas estão falando sobre o assunto. E aí a gente sabe, galera, que existe um apelo, né? Uma comoção, até várias fake news que foram divulgadas. Ah, o governo brasileiro está ensinando a ser homossexual, o governo brasileiro está ensinando a ideologia de gênero, como se gênero fosse uma coisa que você ensinasse. Galera, convenhamos, nós vivemos num mundo completamente heteronormativo. Se gênero fosse uma coisa que você ensinasse para as pessoas, concorda que não existiriam gays na sociedade? Porque todo mundo que é mais valorizado, de maneira geral, é heterossexual. Então, se você está ensinando a pessoa, ela com certeza vai ser heterossexual. Não faz o mínimo sentido, galera. E a gente teve no material de 8º ano, que convenhamos, são alunos aí de 12 para 13 anos, né? 13 anos, que é a idade realmente que eles começam a descobrir a sexualidade, que eles começam a ter manifestações do gênero, é importante discutir esses assuntos com ele. E tava beleza, tava bem casado ali no material do 8º ano. Não era um texto falando, olha, você tem que ser homossexual, você tem que ser, enfim. Não tinha nada disso. Era um texto, eu vou colocar aqui pra vocês, né, os 2 trechos que estavam liberados no material do 8º ano, que falavam algumas coisas básicas, que sexo é diferente de gênero, aí mostrava as várias identidades de gênero que existem, né, as orientações sexuais, os gêneros que existem. Então existe o homossexual, existe o não binário, etc. Falava, né, de vários gêneros existentes e pedia para os alunos desenvolverem algumas atividades baseadas naquilo. Não estava ensinando ninguém a ser de determinado gênero. E de verdade, se a escola, se o João Dória acha que a escola não comentar sobre vários tipos de gênero, aquele aluno não vai ter contato, ele está completamente errado, não faz sentido do que é a educação. A gente está falando de aluno de 8º ano que já está acostumado pelas várias fontes de informação, né?
pela família, pela sociedade, pela internet, por tudo, pela televisão, a conviver com essas coisas. E a escola tem justamente esse papel de pegar o senso comum e transformar para ele e mostrar o que cientificamente está sendo discutido sobre esse assunto. A gente fingir, o governo fingir que a coisa não está acontecendo, não vai fazer com que as pessoas não sejam, né, não se manifestem aí com gêneros que não são os padrões, que não são os normativos, percebe? A mesma coisa do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, literalmente, ele vai fazer o MEC lançar uma carta, um projeto de lei para proibir as palavras como orientação sexual, orientação de gênero no ensino fundamental. Porque ele mesmo não pode fazer isso, né? Mas tem que ser por um projeto de lei. Ou seja, são governantes que estão propondo, por exemplo, uma reforma do ensino médio, uma aproximação do aluno com o conteúdo, mas que querem desprezar conteúdos tão sensíveis para os alunos nessa idade. Vocês não acham realmente, galera, que é importante um aluno ler um sociólogo está discutindo sobre a questão da orientação sexual? Vocês não acham que é importante o aluno ter esse tipo de contato? E é claro que a grande mídia, né? Grande mídia não, perdão, os grandes pensadores conservadores hoje, né, o João Dória, que está quase mais conservador que o Bolsonaro, por exemplo, eles estão falando que a gente está querendo colocar na cabeça da criança a tal da ideologia de gênero. O próprio conceito de ideologia de gênero me mostra um autor sério mesmo, respeitado pela faculdade, que discute o conceito de ideologia de gênero. Isso não existe. Não é uma ideologia o gênero. Não tem como você colocar uma ideologia, você está ensinando o cara a ser homossexual. Isso não existe, tá? Isso é uma coisa que nasce com a pessoa, pelo menos de novo, né? É o que a ciência, até o momento, está discutindo com a gente. E é importante, se tiver um sociólogo, se tiver alguém que discute que não, tá errado, sei lá, o gênero é ensinado, beleza, me mostra o cientista, me mostra a epistemologia, método científico, toda a parte empírica que comprovou que essas pesquisas estão corretas. E vamos levar isso para a escola, é importante discutir isso com a sociedade, é importante discutir com os alunos, até porque há uma tendência geral que se a gente desconhece um assunto, a gente tem medo daquilo. E se a gente tem medo, a gente passa a ser intolerante. Acredito que ninguém aqui queira uma sociedade tolerante, uma sociedade que não respeite a diversidade de gêneros tão significativa que está existindo na nossa sociedade. Ou seja, a escola não tocar, a escola fechar os olhos, nada mais é do que ignorar uma demanda que a nossa sociedade tem, que é justamente discutir de maneira séria essa, não problemática, mas esse fenômeno que vem acontecendo na nossa sociedade, que é essa diversidade sexual. E ótimo que seja assim, porque as pessoas, no frigir dos ovos, o que elas precisam? Ser felizes. E como que elas vão ser felizes? Sendo livres, conseguindo manifestar o que elas realmente sentem dentro delas. Se elas são homossexuais, se elas são heterossexuais, se elas são não binários, se elas são assexuadas. Galera, nenhum problema, contanto que ela seja feliz e consiga ser respeitado por essa escolha que ela fez. E a escola tem um papel significativo nesse aprendizado. Belezinha? Deu pra entender? Se vocês concordam, galera, por favor, já deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Comenta aí que eu vou dar uma lidinha, né, umas curtidinhas pra ver o que vocês falaram. No mais, espero que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!